alegria receber a professora Luciana Trindade, que fez toda a sua formação acadêmica, inicialmente na graduação em Direito no Brasil, depois avançou no pós-graduação em Portugal, onde ela está radicada há bastante tempo. E, gentilmente, ela ofereceu o valioso tempo dela para estar conosco hoje no workshop sobre comunicação não violenta. Luciana, é uma alegria te encontrar online. Espero que quando venhas passear no Brasil, a gente possa se encontrar pessoalmente. Inclusive, a gente pode reunir os membros do clube para um evento acadêmico bem legal. Mas, enquanto isso não acontece, a gente fica feliz em te ouvir nesse workshop. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, Luciana. Boa tarde, muito obrigada, Daniel. Sabe que o mundo dá voltas, né? E a gente acaba se fechando aí depois de tantos anos. E, enfim, agora numa nova fase do meu profissional. Deixa eu só ver aqui como é que Já te autorizei o compartilhamento de tela, te autorizei. Ok, deixa eu só ver. Aqui, compartilhar. Pronto, estão vendo bem já o slide? Ok. Então, o Daniel, então, me desafiou aí para falar sobre a comunicação não violenta em menos de uma hora, e comunicação não violenta é um mundo, né? Eu vou tentar trazer aqui umas pinceladas daquilo do que é a comunicação não violenta, né? Os princípios básicos. E aí, quem se interessar pode se aprofundar, eu também fico depois à disposição, passo o meu Instagram, quem quiser. Mas é um início, né? Aqui é um caminho, é uma sementinha que talvez eu possa plantar aí nos colegas. Bem, deixa eu ver que não está passando aqui os slides. Agora sim. Bem, aqui eu só fiz uma apresentação minha, depois eu posso deixar os slides com o Daniel, né? A nossa apresentação sistêmica, como a gente fala, eu também sou consteladora familiar. Na verdade, eu era para ser uma advogada criminalista e professora em direito penal e acabei, enfim, a vida acabou me levando para outros lados e eu hoje teve uma altura da minha vida que eu acabei me afastando um pouco do direito, enfim, já não fazia muito sentido para mim, e eu voltei em 2020, eu acho, com essa questão da pandemia, voltei a olhar para o direito com outros olhos por causa das constelações familiares, por causa do direito sistêmico, então eu comecei a fazer as minhas formações baseada nisso, para trazer mais leveza para o direito, para a advocacia, e então fui fazer uma formação em mediação de conflitos, e aí veio a comunicação não violenta, a PNL, e a constelação familiar, então, para agregar em tudo isso. E hoje eu estou desenvolvendo, depois mais para o final eu posso falar, um curso de mediação de conflito sistêmico, ou seja, isso não quer dizer das constelações familiares apenas, mas sim tudo o que eu consegui agregar enfim, com as minhas experiências, né, pessoais e profissionais que eu tive aí ao longo dos últimos anos. Enfim, mas voltando agora ao que nos interessa, que é a comunicação não violenta, né? O que é a CNV? Então, assim, nas minhas palavras, o que eu pude definir desse mundo é um método de comunicação que traz consciência na forma como nos relacionamos através do reconhecimento das nossas necessidades físicas e emocionais de seres humanos. Convida a nos expressar com autenticidade e empatia através da compreensão e práticas de habilidades para falar e ouvir, construindo conexões com compaixão. Essas palavras que estão em vermelho e sublinhadas, elas serão, vocês vão ver que elas estão sempre presentes quando a gente fala de comunicação não violenta, tá? Para o Marshall Rosenberg, né, quem desenvolveu a comunicação não violenta, ele falava que era a linguagem da compaixão, e ela é internacionalmente utilizada há cerca de 50 anos em todos os níveis de interações humanas,
incluindo organizações e instituições diversas, negociações diplomáticas, comerciais, políticas, disputas e conflitos de toda a natureza. Então, o Marshall, né, no início dos anos 60, durante ali o auge do movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos, ele atuava como orientador educacional em instituições de ensino que eliminavam a segregação. O papel dele era... Deixa eu só ver aqui para controlar aqui o tempo. O papel de Rosenberg durante essa conturbada transição era ensinar mediações e técnicas de comunicação. Então, nesse contexto, ele elaborou o método da comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, apesar do nome, ela não visa... o nome dela assim, pode dar interpretações erradas, né? Porque ela não visa o falar manso, o ser passivo, né? Diante de situações conflituosas ou mesmo, enfim, ficar quieto. Não. Ela é uma comunicação que visa a autenticidade, né? Ser sincero e ter empatia diante das necessidades não atendidas de todos nós, né? Por quê? Porque o ser violento, que significa agir de maneiras que resultam dor e dano a outra pessoa. Tanto, né, a violência ela não é física, às vezes até pode chegar a ser, mas ela é mesmo psicológica, vamos dizer assim, né? Na nossa fala, nós estamos agindo de maneira que causam dor, né? Então, muito da forma como a gente se comunica de forma violenta, né? E ela não tem nada de novo, tá? Como Marshall mesmo dizia, o que compõe a CNV já é conhecido há séculos, né? O objetivo aqui mesmo é recordar o que, na verdade, é a nossa essência, né? O que é a essência do ser humano e como o ser humano, na sua essência, se comunicaria. Bem, aqui estão os livros dele, esse aqui é o principal, né? O que a gente utiliza, o primeiro, a comunicação não violenta, que são as técnicas onde ele vai explicar como é que ele desenvolveu, né, o método da comunicação não violenta. Depois, o Vivendo a Comunicação Não Violenta, para quem quer se aprofundar mais, é um livro mais prático. E o terceiro, que é para quem gosta mesmo da parte da mediação de conflitos. Enfim, então, qual é o objetivo da comunicação não violenta? O objetivo é comunicar com autenticidade, empatia e compaixão. Parece simples, mas não é. Porque, infelizmente, em nome da gente pertencer, da gente ser aceito e de manter a conexão com as outras pessoas, a gente acaba abrindo mão da nossa autenticidade, da nossa verdade. A gente acaba que não mostra a nossa vulnerabilidade, a gente não consegue mostrar aquilo que a gente realmente é, porque a gente foi criado assim, né? A nossa cultura, ela é feita para que a gente não fale sobre aquilo que nos incomoda ou que possa incomodar o outro, porque pode ser perigoso, porque as nossas relações elas podem se quebrar e a gente precisa ser sociável, enfim. Então, a gente concorda, todo mundo, usando máscaras, né? Porque a gente tem medo também de sermos julgados se a gente falar muito sobre as nossas vulnerabilidades, a gente tem medo de perder relações. E também um objetivo para mim, que acho que é um dos principais, não se ofender com o outro, receber com empatia, saber que atrás da muralha que o outro coloca na frente dele, existe ali um ser humano que também está cheio de necessidades não atendidas, assim como nós. Eu acho que o autoconhecimento é primordial para a gente saber se comunicar, né? Para que a gente possa receber com empatia e comunicar com empatia. Também não evitar as conversas difíceis, né? Expressar aquilo que a gente sente de verdade. A gente acha que não, eu não vou conversar sobre isso porque a gente vai entrar em conflito. Os conflitos são uma forma de comunicação, na verdade, a gente só precisa lidar com eles porque eles vão estar sempre ali na nossa vida, em todas as nossas relações, né? Então, o objetivo também é transformar os nossos padrões de conversas, também de escuta, termos mais uma escuta ativa, presente, né? Principalmente nós, como profissionais do direito, profissionais da ajuda, né? O advogado é muito
profissional da ajuda, ele está ali sempre para ajudar o seu cliente, né? E traz, então, um equilíbrio também entre a explosão e a passividade. Isso quer dizer o quê? Que eu me comunicar não violentamente, eu não vou poder expressar minha raiva? Sim, vai e deve expressar a raiva. A questão é como eu expresso a minha raiva, de que forma eu posso expressar a minha raiva, né? Então, assim, a gente saber como expressar aquilo que também nos machuca. E talvez o principal objetivo, que eu acho que é algo que a maioria das pessoas não sabe, é dizer não. Eu saber colocar limites nas minhas relações para que os conflitos não fiquem ali sendo criados, né? Talvez esse seja a maior dificuldade de todos nós. Bem, eu incluí aqui é algo que eu venho me aprofundando sobre as 5 feridas emocionais da Lise Bourbeau. Eu acho que ele é canadense, se eu não me engano. Eu achava que ela era francesa, mas pelo que eu vi, ele é canadense. Ela, durante anos, ela pesquisou sobre as feridas emocionais das pessoas. Ela é uma psicóloga e ela fez um trabalho de campo muito interessante e conseguiu perceber que todos nós, todos os seres humanos, têm alguma ferida emocional a ser tratada. E ela é despoletada, vamos dizer assim, desencadilhada na nossa primeira infância. Desde quando a gente está no ventre da nossa mãe até os 6 anos de idade. Ela vem nos dizer que essas feridas a gente traz de outras vidas, né, para quem acredita, e que elas vêm, e os nossos pais são responsáveis para que elas sejam despertas, vamos dizer assim. Como se fosse um grande contrato. Na verdade, é assim mesmo. Nossos pais também têm as suas feridas, então a gente também acaba por despertando essas feridas que não são causadas por eles, mas sim despertadas por eles. Então, é a da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Então, o que acontece? Como nós não olhamos para essas feridas, como nós temos medo de olhar para aquilo que nos incomoda, para aquilo que nos machuca, para aquilo que nos fere, ou seja, para a nossa criança interior, nós vamos ao longo da vida vestindo máscaras. E aí, por exemplo, se eu tenho a ferida da rejeição, que ela é lá despoletada lá entre o ventre, quando eu estava no ventre da minha mãe até o meu 1 ano de idade, eu vou ter uma máscara de escapista, ou, enfim, eu vou fugir de situações, eu vou ter, inclusive, cada ferida, ela mostra no livro, que tem nós temos uma fisionomia, né? uma estrutura física. E, por exemplo, se a pessoa tem as 5 feridas, que é o meu caso, que eu já me identifiquei, ela tem, dependendo da altura da vida, assim, a gente vai mudando de corpo, e é muito interessante esse trabalho assim, de autoanálise. E quando a gente tem esse conhecimento, e é uma coisa assim, que eu venho me aprofundando nisso, a gente começa também a enxergar o outro com mais empatia e ver que as pessoas, na verdade, elas usam máscaras o tempo todo, né? E aí o que a gente chama de personalidade da pessoa, para poder ali esconder as suas